Olá, eu sou Ana Paula Gimenez e apresento os principais assuntos debatidos na tribuna durante as sessões plenárias da Assembleia Legislativa. Onivan de Matos questiona a qualidade do serviço rodoviário de passageiros no estado. Um assunto que vem se arrastando há muito tempo. E, inclusive, já foi objeto, o deputado Pedro Kemp, de intervenção desse deputado lá na GEPAM, pedindo providências com relação a empresas de transporte, empresas de ônibus, que não têm a menor condição de estar prestando serviço de transporte coletivo. Não tem a menor condição, deputado Paulo Correia. Ainda ontem eu recebi uma reclamação de uma pessoa que tomou um ônibus lá em Três Lagoas, às 6 horas da tarde. Quando foi 8 horas, o ônibus vinha zigue-zagueando na pista, aí acho que um passageiro desceu, pediu para descer, deputado Eduardo Rocha, pediu para descer e denunciou na Polícia Rodoviária Federal as condições em que o ônibus vinha sendo conduzido. Aí o que aconteceu? A Polícia Rodoviária prendeu o ônibus lá em Ribas. Em Ribas. Os passageiros ficaram lá, ligaram para a empresa, isso 8 horas, só 2 horas da madrugada que nós podemos mandar outro ônibus. 2 da madrugada. Então o passageiro teve que arrumar um táxi, vir de Água Clara, melhor dizer, Água Clara, de táxi até Campo Grande. Se cotizaram entre 3 e 4 passageiros e vieram. Mas o que está acontecendo não é só com essa empresa, não. A empresa São Luís, lá da sua terra, da nossa terra lá, deputado. Isso os passageiros vêm reclamando permanentemente. Eu tenho a sogra que mora em Três Lagoas, por diversas vezes, ela vindo para Campo Grande, o ônibus quebra na estrada. Não tem a menor condição. Agora, não entendo o que a GEPAM tem feito. Não entendo. Alguma coisa deve existir para permanecer, essa empresa permanecer circulando, transportando passageiros. E o Expresso Queiroz não é diferente também, na linha de Naviraí. É a mesma situação. Outro dia eu denunciei, eu fui lá na GEPAM, olha, o passageiro me reclamou, e eu vi a foto, me mandou a foto. O ônibus que transportava os passageiros não tinha assoalho. Não tinha assoalho. Reclamei a GEPAM. E o presidente da GEPAM joga para o substituto dele lá e nada se resolve. Então, é esta denúncia que eu venho fazer. Acredito que o governador Reinaldo Azambuja não esteja sabendo disso. Acredito que o Reinaldo não esteja sabendo disso. Porque é um desrespeito a todos os usuários dessas linhas de ônibus. Trago aqui essa denúncia contra 2 empresas. Vossa Excelência traz informações importantes e menciona, inclusive, o nome de uma empresa. 2 empresas. 2 empresas, mas uma delas, inclusive... É demais. São Luís começou, porque elas são detentoras, né, das autorizações para determinadas linhas. E a GEPAM parece-me que já começa a tomar providência. Por exemplo, no trecho Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, já foi permitido uma nova empresa, Aviação Mota, está autorizada a fazer. E esse percurso, ele era originariamente da empresa São Luís. Mas é importante nós analisarmos o contexto e vou levar a preocupação de Vossa Excelência, sim, ao governador do Estado, para que a gente possa levantar todas essas informações e exigir da GEPAM, que é a agência reguladora, que cumpra
cumpra com a sua função, que cumpra com a sua missão. Isso é muito importante. Mas sei, por exemplo, não tem informação do todo, mas sei especificamente que a linha que atende Santa Rita do Pardo, que era atendida por uma empresa, passa a ser hoje operada de Três Lagoas para Campo Grande com uma nova empresa. Eu acredito que a maneira de resolver isso, deputado Nevan, é nós nos debruçarmos sobre a modernização da legislação e dar meios para que a AGEPAN e as outras companhias tenham mecanismos online, sistemas diferentes que permitam uma fiscalização mais ostensiva, como Vossa Excelência vem apontando. Por coincidência, e tenho certeza que Vossa Excelência se debruçou sobre esse tema, encontrei o senhor na AGEPAN, na saída da AGEPAN, onde hoje ali o superintendente, o diretor, é o Yusuf Assis Domingos, ex-colega aqui dessa casa, uma pessoa que sempre recebe bem aberta e que eu tenho certeza que está disposto a abrir para nós a situação, para que nós antes possamos saber, entender como atuar para dar todo esse respaldo aos usuários que precisam ser cada vez melhores atendidos. Sou do município de Corumbá e essa foi uma cobrança durante muitos anos, como vereador, como presidente da Câmara Municipal de Corumbá, nesse sentido. Você tem uma ideia, lá nós temos um contrato, uma empresa que opera há 40 anos e está 10 anos sem o contrato, e a AGEPAN só dá autorização. E só dá autorização. E eu vim diversas vezes, falei com o presidente, cobrança fiz inúmeras. Eu acho que a empresa que opera está até certo, se me deixarem eu vou fazer. Mas esse problema é no estado todo. Não há licitação para concessão do serviço de transporte municipal, eu acho que nenhum município, pelo menos foi o que me passaram na época, tá? Aí a AGEPAN disse que tinha que fazer um plano diretor do estado todo. Pediu 5 anos para fazer esse estudo do plano diretor. Então, o resumo, as empresas que estão operando no estado estão prestando serviços como empresários, empreendedores do transporte municipal, mas o grande problema está na AGEPAN. Está faltando seriedade, está faltando responsabilidade. E eu acho que, será que o governador está sabendo disso? Será que ele está sabendo? Porque isso é um problema antigo, que a gente que vem se arrastando, não sei por quantas vezes já fui lá reclamar, e o problema continua. Renato Câmara debate epidemia de dengue e combate aos focos do mosquito Aedes aegypti. Mato Grosso do Sul é o terceiro estado da federação com maior incidência de dengue. Nós aumentamos mais de 900% em relação ao mesmo período do ano passado. E apresentei aqui nesta casa a moção de pesar ao jovem Nicolas, que acabou subitamente falecendo por dengue hemorrágica. Seus pais médicos iniciou um quadro típico de dengue e foi tomado todas as devidas providências, até porque os pais são médicos. E ele vem a falecer de uma forma rápida. E é essa rapidez de uma dengue tipo 2 que alarmou o município de Dourados nos últimos dias. Porque um jovem que começa com febre, eu tenho um filho também de 11 anos, que passou por dengue há poucos dias, e poderia ter sido ele, porque ele apresentou um quadro típico, dor no corpo, febre. E se fosse a tipo 2? E nós aqui nessa casa, nós temos a grande missão e responsabilidade de fazer com que as informações cheguem até as pessoas. Porque o conceito de enfrentamento da dengue, da chikungunya, do zika, do combate ao Aedes aegypti, esses conceitos precisam ser divulgados, conhecer esse inimigo, que é esse pequeno mosquito
que vive 45 dias e em 45 dias ele infecta mais de 300 pessoas. Como fazer o combate? E eu lembro muito bem que quando iniciou as epidemias de dengue, eu ainda, um jovem prefeito, participava junto dos mutirões, fazia as coletas, ia nas casas pedir, porque ninguém gosta de deixar, muitas vezes, um agente de saúde ou epidemiológico entrar na sua casa. Encontramos já foco de dengue numa tampinha de garrafa. Por isso da dificuldade de controle. E você faz o controle um ano, o ano subsequente diminui a infestação, parece que vai acabar. E em vez disso, ele retorna com muito mais força, com muito mais agressividade, e acontece o que nós estamos vendo agora. Por isso, nós precisamos fazer esse debate aqui. Tive a oportunidade de propor nessa Casa de Leis a Frente Parlamentar de Enfrentamento à dengue, à zika e à chikungunya, para que nós possamos trazer parceiros para discutir, com conhecimentos técnicos, com pesquisa, como é o caso da Fiocruz, que tem feito um trabalho incrível em todo o nosso Brasil para conhecer melhor esse mosquito, seus hábitos, conhecer a forma de propagação e o que nós devemos fazer e orientar a nossa população para ter essa estratégia de enfrentamento constante. Esse problema da dengue, que todo ano se repete, ele não deve ser combatido e trazido para a discussão apenas na época da epidemia. Nós temos que cobrar do poder público que faça essa campanha o ano todo, né? Começando pelo quintal de suas repartições. Então, quantas denúncias a gente já não recebe diariamente, depósito de viaturas velhas, depósito de containers, né? Construções abandonadas. A larva, como Vossa Excelência sabe, ela perdura o ano todo, inativa, naquele local seco. E quando vem a água, né, ela passa a se reproduzir e vira um mosquito. Então, mais do que um combate a ser feito apenas nessa época das chuvas, essas limpezas têm que ser feitas o ano todo. Nós temos hoje tecnologia disponível, nós temos drones, nós temos veículos aí de informação, WhatsApp, propaganda na TV. Por que não estimular, não fomentar isso também nessas épocas onde a gente vive a nossa seca e a gente sabe que a larva está ali? Esse debate, né, sobre a dengue, a chikungunya, o surto que está tendo, a epidemia, é algo que parecia que já estava solucionado. Pegou praticamente todos de surpresa, de novo com essa epidemia em nosso estado, principalmente em Campo Grande. Deputado, Vossa Excelência tem razão. Se não houver uma cruzada, né, se não houver um esforço coletivo, se não houver uma conscientização, onde cada um faça a sua parte. E quando fala, deputado, fazer a sua parte, é do ponto de vista da limpeza, né, da higiene, dos resíduos, sabe? Dessa forma desenfreada de deixar nos espaços vazios, nos quintais, nos terrenos abandonados, água parada, sabe, entulho. Quer dizer, isso aí precisa, de fato, de uma cruzada de todos nós. É isso que tem que ser feito. Se cada um fizer a sua parte, vai ficar muito mais fácil o poder público, que detém a responsabilidade como um todo, de resolver. Na linha da fala do deputado Capitão Gontar,
Eu trago a mesma preocupação, porque passa ano, repete ano, e nós sempre, neste momento, nós estamos discutindo aqui com maior ou menor intensidade o mesmo problema. Evidente que isso é um problema educacional, porque é difícil para o poder público cuidar do quintal das pessoas. As pessoas precisam aprender que dentro do seu domicílio é responsabilidade dele. E, na verdade, o deputado Marçal aqui disse que o mosquito ele voa até 1.000 metros, 1 quilômetro, quer dizer, ele não conhece fronteira. Não é? Então, se eu não cuido do quintal do lado, o vizinho não cuida, toda aquela região ela está afetada. Eu já sugeri, penso que uma das alternativas, o poder público pode fazer parcerias com a Energisa, pode fazer parcerias aqui em Campo Grande com Águas Guariroba, pode fazer parceria com a Sanesul, na maioria dos municípios do estado. Todos os meses as casas, os domicílios são visitados por essas concessionárias. Criar um campo de informação, quando da leitura da água ou da energia, a informação ao poder público de terrenos abandonados, de vestígio onde pode ser encontrado o mosquito, né, transmissor dessa terrível doença que mata, como aconteceu em Dourado, menino de 11 anos. Então, eu penso que nós precisamos de ter campanhas permanentes. O poder público não pode deixar para se preocupar no período quando nós temos a epidemia em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados. Tem que ser um trabalho permanente. Informo a Vossa Excelência que, há alguns dias atrás, fiz um requerimento à Prefeitura Municipal para que apresentasse um diagnóstico dessa doença aqui em Campo Grande, bem como as medidas que estão sendo adotadas de prevenção a essa questão. Mas eu corroboro aqui a participação do deputado Barbosinha, que foi muito cirúrgico naquilo que realmente a gente precisa se atentar para essa questão. Quando surge um fato desse, e o Mato Grosso do Sul hoje, infelizmente, é notícia nacional, por ser o estado com mais incidência e ocorrências de doença dessa questão, fica toda a participação e a responsabilidade voltada para o poder público, quando, na verdade, a população precisa participar e adotar medidas de prevenção em relação a isso. Então, deixo aqui patenteado o meu reconhecimento a essa abordagem do assunto que está sendo feito pelo deputado e dizer que o poder público tem que adotar, sim, medidas, mas a população precisa urgentemente se conscientizar que ela é partícipe fundamental para que nós realmente possamos reduzir essa questão da dengue aqui no Mato Grosso do Sul e em Campo Grande. Pedro Kemp solicita discussão sobre ampliação da jornada de trabalho dos servidores públicos estaduais. Aproveitando que o decreto das 8 horas do governo, ele só vai entrar em vigor a partir de 1º de julho, eu penso que nós temos um tempo aí, né, alguns meses, para aprofundar esse debate que foi feito aqui através do Bueno representando os servidores públicos. Eu penso que se o objetivo do governo é economizar, existem outras formas de economizar. Existem alternativas, os servidores estão apresentando aqui, para fazer a economia e não prejudicar milhares de servidores públicos, como eu tive a oportunidade já de discorrer sobre isso aqui na tribuna, principalmente os servidores que ganham os menores salários, e é importante falar aqui dos administrativos da educação. Nós sabemos que já foi incorporado na cultura do serviço público do Estado o trabalho através de 6 horas corridas, da jornada de 6 horas corridas. E o servidor público que ganha os menores salários, normalmente ele tem uma segunda atividade para poder complementar o seu salário. Então, nós temos que dizer, inclusive, que é legal fazer 6 horas.
O servidor pode fazer 8 horas com 2 horas de intervalo para o almoço, mas ele pode fazer 6 horas corrida. E isso é legal, né? Aqui na Assembleia Legislativa nós temos essa jornada. O servidor pode fazer opção, né, de trabalhar 8 horas com 2 horas de almoço, ou então ele pode fazer 6 horas corridas, né? E aquele servidor público, administrativo, que ganha um salário pouquinho mais que o salário mínimo, ele vai buscar uma outra atividade para complementar a sua renda. O que o governo está querendo fazer é, além de não dar nenhum reajuste salarial, até porque o discurso, né, de que está impedido pela lei de responsabilidade fiscal, quer dizer, não tem aumento salarial, ainda obrigar o servidor a trabalhar mais e abrir mão daquela atividade de um bico, né, que ele tem para poder ampliar um pouco a sua renda. Então, eu acho que daqui até 1º de julho, esse debate precisa ser feito, né? Se de fato isso vai trazer economia, eu tenho minhas dúvidas, porque de fato trabalhar 8 horas é mais gasto com água, luz, telefone, cafezinho e muitas vezes o servidor, né, vai render a mesma coisa que ele rende trabalhando 6 horas corrida. As escolas, eu tenho conversado com diretores, elas já estão organizadas, né, com as 6 horas. Nenhuma escola fica sem a limpeza. O servidor ele chega mais cedo, prepara a merenda, arruma a sala de aula, antes de ir embora já deixa pronto para o período da tarde. Quer dizer, não tem prejuízo nenhum para as escolas, para o Estado, esse regime das 6 horas. Então, eu penso que nós devemos sim continuar debatendo com o governo, num momento tão difícil que nós estamos vivendo no país, desemprego em alta, não tem reajuste salarial, ainda penalizar mais ainda com o aumento da carga horária. Eu acho que o governo ele pode sim reverter essa situação através de um debate franco, aberto, principalmente com os servidores públicos. O programa TV Aberta fica por aqui. Obrigada pela sua companhia. Aproveite e siga nossas mídias sociais.